promovendo o almoço em prol da Feira do Livro Espírita. Esse almoço é R$40, vai ser na Sorema, e a renda será revertida para armar a barraca, o guarda que cuida das coisas, e para que a gente consiga comprar os livros também em preços promocionais, para que a gente possa vender as obras básicas e os clássicos da literatura espírita num preço bem acessível. Tá? É bom que as pessoas também aprendam a estudar Kardec, a seguir Kardec, ler Kardec, para que não tenham assim, uma visão meio deturpada da vida, das coisas que acontecem para a gente. Tudo tem um porquê, né? Como diz o Espírito, os Espíritos, a gente é escravo do nosso passado, nós somos senhores do nosso destino, né? E isso aí é, quando a gente tem esse domínio, claro que as coisas, os contratempos acontecem, os obstáculos continuam acontecendo na vida da gente, mas a gente tem mais estrutura para lidar, para seguir em frente, porque não é moda, depressão, sabe? É falta de orientação, é falta de conhecimento, tá? Bom, esse almoço do dia 14/9, R$40, vai ser na Sorema, para a Feira do Livro Espírita. Dia 20/9, nós vamos estar promovendo lá no Centro Espírita Clarim um seminário com Simão Pedro de Lima de Patrocínio, de Minas Gerais, sobre mediunidade, médium e mediunidade. Vai ser das 16 às 19 horas. Quem quiser participar tem que se inscrever, é gratuito, nós contamos com a presença de todos vocês. Ok? O Núcleo Espírita está pedindo, quem tiver óleo usado, que possa trazer para a gente, para que a gente possa vender para as pessoas que fabricam sabão, sei lá mais o que, para que reverta em dinheiro para o núcleo e para as obras aqui da casa, tá? Então, quem tiver óleo usado pode começar a trazer para a gente. Hoje nós temos o prazer de encontrar com a Márcia Mouton, de Jabuticabal. Ela vem falando para a gente da construção da paz. Também quem constrói essa paz somos nós. Não é isso, Márcia? Então vamos abrir nosso coração, abrir nossa mente, elevar nosso pensamento, agradecer a oportunidade de estar aqui, ouvindo uma orientação, e pedir a Deus e a espiritualidade amiga que sempre nos ampare, nos oriente, nos direcione nessa vida, para as coisas que vão acontecer ainda. Jesus nos abençoe. Boa palestra. Pode vir. Boa noite a todos. É motivo de grande alegria estar de volta, Matão, reencontrar amigos, uma casa que nos acolhe com tanto carinho e que a gente pode então aproveitar essa oportunidade tão especial para contar com a colaboração de vocês para a gente construir essa ideia, tá? Então essa ideia é um desafio e eu gostaria de contar com a ajuda de vocês para a gente refletir sobre esse processo de paz. Por quê? O motivo de ter escolhido esse tema é exatamente o motivo que a gente está vivendo atualmente. Os nossos dias são dias extremamente difíceis. Nós estamos vivendo, então, momentos e períodos de conflitos. Então, quando a gente analisa na nossa vida, seja ela a vida profissional, seja a vida religiosa, seja a nossa vida em sociedade, a gente vai ver que não faltam conflitos ao nosso redor. E quando a gente analisa esses conflitos,
eles se alimentam uns aos outros. E nesse processo, quase automático, se a gente não estiver atento, a gente pode funcionar como elemento que amplia o conflito. Então, por exemplo, a gente levanta de manhã. Quando eu desço da cama, eu tropeço no tapete. Se eu tropeçar no tapete e xingar um palavrão, ou se eu ficar irritada com aquela cena, com aquela situação, eu vou para o banheiro nervosa. Quando eu abro a água, essa água está gelada demais. E lavo o rosto. E vou fazer café. E faço café. O meu marido chega e sempre fala: você está atrasado. Está 1 minuto atrasado, mas está atrasado. Eu já dou uma bronca nele. Como é que vai ser o nosso café? Se eu levanto, tropeço no tapete, falo: caramba, olha atenção, menina, criança, porque o tapete não sabe que ele vai me derrubar. Mas se eu não tomar cuidado, eu vou cair. Então não é muito mais fácil eu chegar do lado, esticar o tapete, ir para o banheiro tranquila, escovar os dentes em paz. Quando o Miguel chega: oi, tudo bom? Você pode pegar o leite para mim? Põe na mesa? Pronto, o café é outro. Então, quem vai alimentar essa cadeia sou eu, se eu não estiver muito atenta. E por outro lado, cada um de nós vamos colocar na nossa vida em sociedade essa energia de encontro ou de desencontro, de harmonia ou não, o tempo todo. Alguém na rua corta o meu caminho. Eu xingo, busco prego e caixinha. A pessoa pode reagir. A gente de vez em quando vê na televisão cenas desagradáveis de violência, porque o cara cortou o outro no trânsito. E o que a gente observa é que dá uma situação muito pior depois, por conta disso. A harmonia ou a desarmonia, o encontro ou o desencontro, é exatamente injetado por nós. E essa energia, ela alimenta-se e se reproduz nessa rede de relação no planeta. Então, há pessoas que têm muito mais facilidade para colocar uma energia negativa. E nós precisamos de ficar alertas para que a gente seja elemento que coloque energia positiva. Olha, o cara me cortou, ô seu Zé, vai embora, não precisa xingar, não precisa brigar. Ou então fala para você mesmo, se isso é importante. Então veja, essa discussão, ela é muito particular da minha decisão. E sabiamente alguém falou: quando o grito chega, o diálogo vai embora. Então a hora que você gritou, acabou. Você já está injetando no ambiente uma energia que não é legal, que não é bacana. Então, quando a gente convive, mesmo que há desentendimentos ou conflito de ideias, mas quando há o respeito, o que se cria é uma relação assim. Pode até não haver compreensão total, mas a energia que envolve a relação é positiva, é boa. Então, nós vamos ver ainda que todos nós somos líderes. E por isso nós somos responsáveis por esse processo, que está na mão de cada um de nós. A vida é um processo elétrico, é uma corrente de estímulos e de relações. E essas relações somos nós. Percebam que há pessoas que quando você chega perto, você dá um abraço. Aquele abraço é um remédio. Aquele abraço fala mais que 1000 palavras. E tem pessoas que você olha para ela e pensa: caramba, eu devia ter virado a esquina lá atrás. Não te faz bem, não te agrada. Por conta disso, a corrente de estímulos e de reações, ela faz parte sim da nossa individualidade. E não adianta a gente falar que não. Não adianta a gente querer contestar isso. Isso é um fato. Ela é governada pelo amor,
que é o sentido da unidade. Então, na verdade, o que nós deveríamos estar procurando é esse sentido equilibrado do amor. Para que, nesse mundo conturbado, como nunca ele esteve, a defesa dos interesses, a desunião, o desamor, a maldade, eles estão aí em qualquer lugar. Então, nós estamos vivendo um momento de muitos conflitos, de muitos tormentos. Embora também nós estejamos vivendo momentos em que todos nós temos uma condição econômica bacana. Um carro legal, uma roupa boa, geladeira cheia de comida, uma casa bacana para morar, sapato, roupa no guarda-roupa, as meninas aí têm maquiagem, bolsa, óculos, tudo. Mas quantas vezes o nosso coração está vazio? Quantas vezes os nossos sentimentos não estão equilibrados? Nós não estamos bem com a situação, às vezes até em casa mesmo. Então, na verdade, isso daqui é uma realidade. E é por conta dessa realidade que nós decidimos trazer esse tema para a gente poder discutir hoje. Por quê? Porque o equilíbrio, a fraternidade e a moral é exatamente aquilo que a gente está buscando. E como é que nós estamos vivenciando hoje? Nós temos à nossa disposição os grandes veículos de comunicação, televisão, hoje tem podcast, tem Instagram, tem tudo quanto é coisa aí à nossa disposição. O que está acontecendo? O oferecimento de condição para o desenvolvimento moral da sociedade não está sendo a base da comunicação. Então, aqui foi colocado um almoço com um benefício útil. Isso vai passar na televisão? A Rede Globo vem aqui entrevistar vocês? Não vem. Mas se houver um fato negativo, um fato escandaloso, o que acontece? Vai ter 300 redes de televisão em Matão. Se alguém roubar, matar, estuprar, se descobrir que aqui tem um posto do PCC, aí vai ter um monte de gente aí. O que hoje vende, o que chama a atenção da grande maioria das pessoas é o escândalo, é o tormento, é a aflição. E vamos lembrar, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, para nós, é necessário entender que a gente não pode contar com isso. Apostam no furo de reportagem, no chamado break news. Eles falam isso com a boca cheia. E está havendo uma alucinação que colaboram para o desequilíbrio, para a perturbação que encontramos hoje em qualquer lugar, né? Nós vamos ver que isso daqui, é um fato comum. Qualquer coisa que acontece, as pessoas não hesitam em colocar fogo, em pneu, em móveis, em qualquer coisa. Revolta armada contra a polícia. Se eu resolvo invadir, esse terreno aqui de baixo, eu quero esse terreno para mim, vou invadir. Eu posso fazer isso, né? A polícia, por sua vez, ela também, muitas vezes, ela tem que agir para poder conter o fato. E, de repente, alguém decide dar flores, né? Para poder quebrar esse movimento. Mas não custa surgir um anarquista com uma bandeira na mão, gritando palavras de ordem, como, na luz do dia, alguém decide que pode roubar um banco eletrônico. E cata a cabine e leva embora. Simples assim. E isso é Brasil. Olha o que a gente observa. Aqui ficou muito pequeno, né? Um presidente, que é o nosso, viajando num avião, levando uma grande comitiva, aqui participando de um grande banquete,
gastando milhões, enquanto aqui para a gente, a saúde. Eu tenho esgoto aqui a céu aberto, isso aqui, essa foto é em São Paulo, na região de São Paulo. Aqui nós temos marcas do corredor, pessoas numa cadeira aqui esperando para tomar soro, e aqui os equipamentos de saúde tudo rasgado, furado. É o retorno que nós estamos tendo. E aí, quando a gente vai ver as notícias, o governo pagando jantares e pagando festas lá em Paris, na Torre Eiffel, para que ela ficasse toda verde e amarela. Uma fortuna foi empregada. Então, isso para a gente, ao mesmo tempo, olha como é que estão os nossos jovens. Livres, sem nenhuma orientação, muitas vezes a gente observa o domínio de tráfico, o domínio, o abandono de muitos jovens. Nós observamos a gravidez na adolescência como um fato que não é encarado, que não é tratado, que não é priorizado, que não é trabalhado. Nós vemos velho abandonado pedindo esmola, como uma criança abandonada também pedindo esmola. Nós vemos pessoas revirando o lixo e famílias tirando. Aqui é um urubu e a família está aqui tentando tirar uma comida, disputando com o urubu. No Brasil, aqui no estado de São Paulo, nós vamos ver tragédias como o 11 de setembro e, ao mesmo tempo, agressões e violências ao longo do mundo. Quando a gente olha a Rússia e a Ucrânia, nós observamos o número de pontos atacados e o avanço das tropas russas fazendo uma verdadeira destruição. Isso aqui, ó, nas cidades da Ucrânia. A bandeira da Ucrânia está ali. E a mesma coisa está acontecendo com Israel e a faixa de Gaza. Então, quando a gente olha para o mundo, a gente observa que a situação é muito difícil. Tanto no Brasil, pelo descaso, pela falta de compromisso, pela falta de políticas públicas que possam envolver as pessoas, especialmente os mais necessitados, nesse processo de construção da paz. Porque dar uma bolsa não significa absolutamente nada. Nós precisamos de acolher essa pessoa. Nós precisamos de orientar, nós precisamos de evangelizar. Nós precisamos de educar a pessoa para que ela possa dar conta. Então, a história nos mostra duas questões que a gente pode se perguntar. Primeiro, se Deus é soberanamente justo e bom, por que deixou que a injustiça se alastrasse dessa forma? Primeira coisa, para nós que somos espíritas, olhando essa realidade, tanto no nosso Brasil, no nosso município, no nosso estado, quanto olhando para o mundo. Por que isso está acontecendo? Se Deus é soberanamente bom, por que deixou que a maldade tomasse conta dos corações das pessoas? Então, esse questionamento, de uma maneira geral, aquele que não tem uma religião, aquele que não tem uma informação, que não tem um conhecimento, ele vai se fazer. A resposta de tanta injustiça, de tanta maldade, está nos nossos atos. Está em cada um de nós. Somos nós que colocamos nessa relação aquele sentimento positivo ou negativo que a gente falou no começo. A má utilização do livre-arbítrio de cada um é que vai exatamente ser o responsável por criar situações desagradáveis, difíceis e que vão levar exatamente ao sofrimento de uma ou de mais pessoas. Estamos num momento de transição. Estamos num processo hoje de vivência em que esse processo de construção da paz, ele está ocorrendo por cada um de nós. Então,
quando cada lar na terra for exemplo prático da paz, da justiça, do amor, toda a humanidade vai respirar em paz. Então, o momento que nós temos de construir a paz é agora, que nós estamos vivendo de maneira a perdermos o nosso equilíbrio, a nossa tranquilidade, a perdermos os nossos valores. Então, é agora que a gente tem que ser agente de construção da paz. É agora que cada lar, cada membro da família tem que ser o construtor da paz. Então, estamos vivendo um período de transição e há um aumento da responsabilidade. Todos somos responsáveis. Não adianta a gente dizer, olha, é o governo federal, é o governo estadual, é o prefeito, é o vereador. Não, somos nós. Quem é responsável por prestar atenção e não tropeçar no tapete, e não sair xingando e brigando com todo mundo o resto do dia, sou eu. Sou eu que tenho que perceber isso, né? Deus está nos permitindo conhecer a injustiça, porque a gente só aprende a valorizar uma coisa quando a gente perde. Hoje nós estamos vivendo no Brasil uma agressão enorme à justiça brasileira. Nós estamos presenciando fatos em que essa injustiça está acontecendo. Para quê? Para que a gente possa valorizar a justiça, né? Conhecer a maldade para valorizar a bondade. Essa vivência e transição, ela significa que através dos séculos de aprendizagem, nos deixaram conscientes de que a gente só valoriza exatamente quando perde. Então, quando eu sinto a morte, eu valorizo a vida. Quando eu fico doente, eu valorizo a saúde. Enquanto eu não ficar doente, eu bebo à vontade, como à vontade, abuso do doce, abuso da carne, da gordura. Quando eu for no médico e ele disser que eu estou com um problema e que eu tenho que tomar remédio, que eu tenho que fazer um regime, aí eu paro e vou pensar na situação. É bem? Não é verdade? É bem assim mesmo. Então, Deus escreve direito por linhas tortas. A injustiça, a aparente injustiça, a maldade ou a aparente maldade são meios que estão fazendo brotar em cada um de nós, como nunca aconteceu antes, a sede pela bondade, pela justiça, pelo bem, pela caridade. Preservar a natureza. Vê, por anos a fio, no Brasil, a gente desmatou. Parece que era lindo alguém chegar numa fazenda e derrubar uma tora, uma madeira, uma árvore, cortar, meter a motosserra. Hoje, nós já temos consciência do mal que foi ter esse comportamento desregrado. Se passar aqui em Matão um abaixo-assinado para proteger a baleia jubarte, eu tenho certeza que todo mundo assina. Aqui nem tem mar, mas a gente tem consciência da importância de preservar a baleia. Então, isso já está acontecendo em nós. E, felizmente, as gerações que estão vindo agora, não é? Está aprendendo exatamente isso. Que preservar a natureza, preservar a saúde, ter uma vida equilibrada, ter uma vida melhor, a tal da qualidade de vida, está começando a fazer parte de nós. Fazer exercício, comer menos, de modo mais equilibrado, né? Então, quais são as consequências? A desvinculação dos princípios éticos que norteiam a humanidade se traduz na supremacia do mal. Ou seja, toda vez que eu não respeitar o outro, toda vez que eu avançar o sinal, que eu for a mais esperta, toda vez que eu não mantiver o equilíbrio, eu vou provocar o mal para alguém ou para alguma coisa. Então, vai haver a predominância do mal. A razão, quando cultivada na ausência de sentimentos superiores,
ela torna a pessoa fria, calculista e egoísta. E é isso que muitas vezes nós estamos observando. E se vocês analisarem as redes sociais, vocês vão perceber isso. As pessoas postam nas redes sociais o que realmente elas estão sentindo ou o que os outros querem ler. O que os outros querem pensar que está acontecendo. Vamos avaliar que isso é um mal danado. Porque o Orson corta o cabelo e põe lá, novo look. Eu falo, que ficou bem, gostei. E falo para o Miguel, nossa, você viu o corte de cabelo? Ficou ridículo. Não é isso, gente? Verdade. A mulherada, então, posta, escreve diva, maravilhosa, poderosa. E para a outra do lado fala, olha que coisa horrível. Por que não escreveu lá que você achou horrível? Por que você não escreveu lá que estava ridículo? Porque a gente não tem coragem. Porque me falta ética. Porque me falta caridade. De entender que ela pode pôr o cabelo, que nem o pica-pau, que eu não tenho nada com isso. Cada um põe o cabelo do jeito que quer. Pinta de roxo, de verde, do jeito que ela quiser. Mas eu não preciso de ser falsa para exprimir o meu pensamento. Porque isso me torna fria, calculista e egoísta. E como que a gente contorna isso? Através da evangelização. Quando eu aprendo primeiro a respeitar o outro. O meu livre-arbítrio diz que eu posso fazer o que eu quiser do meu corpo, do meu cabelo, da minha unha, mas o do outro é problema dele, não é meu, e eu não tenho nada com isso. Então, a gente precisa de pensar muito nisso. A falta de respeito ao próximo, a indiferença e o sofrimento levam a um comportamento invigilante da nossa parte. E esse comportamento está estruturado em caprichos e impulsos descontrolados. E aí eu faço de conta que estou vivendo a vida assim. Eu levo uma vida para agradar os outros. Eu finjo que estou vivendo. E aí eu finjo que sou feliz. Eu finjo que estou realizada. Isso não é positivo quando o nosso objetivo é construir a paz. Porque alguém que vive uma vida de mentira não é feliz. E não vive em paz. Ele vive em tormentos, ele vive em aflições. Então, a consequência é que o ódio é apenas a energia do amor cósmico com sinais elétricos invertidos. Aquele que odeia, ele vigia a pessoa que ele odeia do mesmo modo que quem ama vigia. Só que com sinais invertidos, né? Há então uma cadeia de transmissão e de realimentação de rancor. É o caso de Israel e Palestina. Tudo que acontece ali é briga eterna. Precisamos ter bastante cuidado com isso. Elas organizam o mundo e a sociedade a partir de duas premissas invertidas. Mas a vivência da raiva só faz aprender mais coisas sobre a vida. Então, a gente está perdendo tempo, investindo uma energia que poderia ser utilizada para o trabalho, para a construção, para o bem. A partir dos conflitos e dos sofrimentos, depois de amadurecidos, nós retornamos exatamente através do amor e da solidariedade, que são exatamente os sentimentos que vão construir, nos permitir evitar as armadilhas que levam ao ódio. Então, quem ama não odeia, porque ele compreende a dificuldade do outro. Quem é solidário sabe que o outro pode me agredir. E que se ele me agredir, o problema é dele, não é meu. Que seja ele a me agredir, não eu a agredir. Então, o que acontece quando nós amamos, o que acontece quando a gente se prepara para a vida coletiva com compreensão, com entendimento, é que ao invés de eu ligar a minha reação no ódio, na raiva, na mágoa, na tristeza, eu ligo no amor e na solidariedade.
eu ligo na boa vontade, eu fortaleço em mim a esperança e a alegria. Então, com isso, eu dou a volta. Com isso, eu reajo, fazendo com que esse mundo cheio de conflitos, um momento propício ao cultivo da lei do amor, exemplificada pelo Cristo. É isso que eu faço, eu inverto as coisas, porque eu estou usando o meu livre-arbítrio, sabendo que eu posso fazer isso, né? O longo tempo de desatinos vivenciados pela humanidade começa a provocar um cansaço. Quem de nós não está cansado de ver pessoas pulando no seu quintal para roubar as coisas? Pessoas na rua roubando bicicleta, roubando moto, roubando carro. Chega! A gente já tem uma vivência, já tem uma experiência que está no momento de alguma coisa mudar. E essa mudança pode partir de nós, portadoras da centelha divina, que trazemos os mais nobres sentimentos adormecidos. Estamos aptos a sermos despertados e mobilizados para alcançarmos a plenitude. Então, a sociedade, ela precisa de tomar uma posição de modo construtivo. E no Brasil, nós somos muito pacíficos. Mas essa nossa pacificidade, ela é negativa. Porque o que acontece com a gente? A gente está como um telespectador. Eu estou assistindo um filme. Eu não faço nada. Acontece o que acontecer. A gente não se mobiliza. E está havendo a necessidade, nesse momento de transição, que nós sejamos espíritas, ativos, trabalhadores da seara do Cristo, e que a gente se proponha a movimentos que sejam movimentos construtivos na sociedade. Por exemplo, de educação. Educação daqueles que estão precisando, que não estão tendo a oportunidade, para que daqui 5, 10, 15 anos, a gente mude esse panorama. A gente não muda pela imposição, a gente não muda pela força, a gente muda pelo amor, a gente muda pela educação, pelo progresso. Então, olha, embora o mundo está cheio de conflitos, viver em paz é uma tarefa para o presente. Então, eu preciso de ser construtor de paz hoje, embora o mundo está guerreando. A paz, viver em paz, não é uma tarefa para mais tarde. Não vamos viver em paz quando o mundo estiver em paz. Ao contrário, é hoje que nós temos que ser criaturas pacíficas. Hoje é que nós temos que ter propostas diferenciadas. Hoje é que nós temos que trabalhar o cidadão para vivermos em paz. A minha serenidade não depende da circunstância externa, mas é a circunstância externa que depende da minha serenidade. Se eu pisar no tapete, chegar, brigar, xingar o Miguel, brigar com meu filho, a empregada chega e fala: bonito, hein? Você está 10 minutos atrasada. O que foi? Perdeu o ônibus? Pronto. Aquele dia não vai ter clima. Então veja, eu contamino todo um ambiente com meia dúzia de palavras mal colocadas, né? Então essa paz, ela traz a harmonia que vem de dentro de mim. Se eu quero a paz, eu devo me preparar para ela. É preciso identificar com a verdade e a justiça e olhar o conflito a partir do ponto de vista de resolver o conflito e não de criar um conflito maior. Muitas vezes acontece uma coisa e a gente quer fazer uma interferência, a gente acaba complicando ainda mais a situação. Tá certo? Porque tudo que é ilusório se resolve sozinho. E o que não é, eu posso ajudar. É em nosso coração que deve surgir a compreensão e a resolução dos conflitos. Então, é o que está dentro de mim, através do uso do meu livre-arbítrio. O pacifista despreparado, ele pensa o quê? Que lutar pela paz é pegar um terço, é pegar uma Bíblia, é pegar um livro, é ficar sem comer chocolate, é ficar sem comer abacaxi,
é fazer algum movimento exterior. E esse movimento exterior leva a fazer o quê? Alguma coisa para poder conter a guerra e a violência que não tem absolutamente efeito. São atos exteriores, do mesmo modo que faziam os fariseus na época de Jesus, igualzinho. Então, presta atenção para a gente ver se não estamos repetindo o mesmo erro. O cidadão sábio, ele sabe que o processo de encadeamento do conflito, grande e pequeno, consciente e inconsciente, físico, emocional e mental, ele se realimenta mutuamente, no físico, no psicológico e no biológico. Esse físico, psico, biológico, um alimenta o outro. E esse processo vai de uma pessoa até o plano mundial. Ele vai de mim até uma família inteira, uma cidade inteira, uma comunidade inteira. Ele se liberta de sentimentos, de conflitos, de dilemas, de ser o vencedor ou o perdedor, de humilhar ou de ser humilhado. Então não importa, você me ofendeu, não tem problema. Eu posso ser ofendida, porque eu também alguma vez já ofendi alguém. Então eu compreendo que naquele momento o outro pode não estar bem e por isso ele me ofendeu. Então essa visão, ela corta o sentido da propagação exatamente do conflito. A pessoa sintoniza livremente sua consciência com o circuito do amor que move o mundo e o cosmos universal. Então, se ele ama, ele compreende. Se ele ama, ele não só entende a situação, mas ele soluciona o conflito para evitar que ele se propague. É uma revolução pessoal nesse processo de produção de paz, porque se eu estiver cheia de ódio por aquele que provoca a guerra, olha, eu tenho um ódio do Hamas porque ele vai lá e joga um míssil e mata um monte de pessoas. Eu também estou injetando no ambiente uma energia negativa, porque eu estou odiando o Hamas. O Hamas está cometendo um ato negativo, mas eu também estou. Então presta atenção. Estaremos nos afastando da cadeia do amor e entrando no círculo vicioso da raiva, do ódio, da vibração negativa. Então eu me afasto de tudo aquilo que a gente deve construir. Se eu quiser lutar pela injustiça, pela defesa do ambiente, eu tenho que manter serenidade no coração. Eu tenho que ter equilíbrio interno. Eu tenho que ter conhecimento. E tenho que ter a decisão de ser um trabalhador do bem, da paz, do amor, da construção. Para que o meu objetivo seja o da justiça e não da vingança. Porque se eu vacilar, eu passo para o lado de lá, né? Não é ideológico. Então não basta recitar oração, fazer propaganda política, não basta, em todos os aspectos, esse desafio de desarticular o circuito, implodindo os mecanismos de realização, ele parte de mim. Sou eu que tenho que fazer isso. É o meu exercício, é o meu trabalho de criar esse círculo virtuoso para que a corrente da solidariedade, da simpatia, ela seja conhecida por outras pessoas. Porque quantas vezes aqueles que convivem com a gente também têm a visão de que eu tenho um ódio daquele deputado, daquele senador, daquele governador, daquele A, B, C, D, porque ele fez tal coisa. Quando a gente ouve isso e compartilha dessa mesma vibração, nós estamos construindo uma cadeia invertida. Porque aquelas pessoas, elas vão construir isso. A nossa tarefa é a de desconstruir e de mostrar a necessidade da gente começar a fazer parte de uma cadeia virtuosa.
do bem, do amor, da solidariedade, da confiança. Se há alguma coisa que a gente não está gostando, vamos propor algo que a gente goste. Porque se alguém lá em Brasília está errando, o que nós estamos fazendo aqui em Matão para corrigir isso? Alguém aqui já mandou uma ideia positiva para uma pessoa que está lá? A gente já mandou uma ideia, uma sugestão de um projeto? A gente já deu uma ideia para o nosso representante aqui da região? Não, mas a gente critica. Então isso é negativo, né? Essa corrente de simpatia e de solidariedade, quando eu apresento ela para aquelas pessoas que convivem comigo, ela começa a se espalhar rapidamente. E o que acontece? Quando ela se espalha para as outras dimensões da vida, nós vamos observar que as pessoas começam a produzir a paz. Elas começam a ser trabalhadores. Todos gostam de ter paz. Mas quantas vezes que eu chego, por exemplo, em casa, no fim da tarde, meu filho vem me mostrar alguma coisa, ai menino, vai para lá, vai, me deixa em paz, eu estou precisando de sossego, vai, me deixa em paz. Eles terão o dia inteiro para me mostrar um desenho meu, com o braço comprido, com a boca torta, com uma perna maior do que a outra, achando que eu era a mãe mais linda do mundo. E eu chego, eu jogo ele para lá e não observo, não cultivo. Então veja, naquele momento, eu não estou produzindo paz. É necessário, se eu gosto de ter a paz ao meu redor, que eu possa irradiar a paz para os outros. Que eu seja produtora de paz. Do mesmo jeito que tem produtor de arroz, feijão, de alimento, a gente precisa ser produtor de paz. Há um déficit de paz no mundo. O número de produtores é pequeno comparado com os consumidores. E muitas vezes, querendo produzir a paz, a gente ainda provoca mais conflito, mais confusão, mais infelicidade. A fonte dos conflitos é porque o homem, ele tem uma parte mortal e uma parte imortal. É o eu que fica com o eu que vai. Esse eu mortal vai morrer e o eu imortal navega nas possibilidades infinitas do universo. E esse que vai morrer luta contra as limitações e as misérias. Então, essa é uma das fontes. Quando eu olho para as necessidades, eu primeiro tenho que atender esse homem nas necessidades fisiológicas. Todo mundo precisa de comer, todo mundo precisa de ir no banheiro, beber água, dormir, estar protegido do frio, da fome, da sede. Precisamos de sentir seguros para que a gente possa desenvolver o nosso afeto e viver bem em sociedade. Só aí é que eu vou conseguir perceber que eu sou alguém e me estimar. Então, essa questão da autoestima, que a gente fala muito, que hoje tem muita pessoa com baixa autoestima, a pessoa não tem o que comer, ela não tem segurança, ela vive numa situação degradante. Como que ela vai ter autoestima? E aí, só então eu vou me realizar. Veja que para que todo mundo seja igual, há muito a ser feito, inclusive por nós. A fonte dos conflitos é que esse ser humano é essa mistura instável e explosiva de substância divina, feita de energia pura, com a inércia material e as paixões animais. Os altos e baixos são partes da vida. Todos nós vivemos essas situações. Todos vivemos momentos de felicidade, de alegria, momentos de realização e vivemos momentos de tristeza, momentos de preocupação. Encontramos a paz pela predominância relativa da energia positiva do eu imortal sobre a energia negativa. Quando estamos em paz conosco, em paz com a nossa consciência, há uma harmonia entre a nossa personalidade mortal e o nosso espírito. E ela é verdadeiramente felicidade interior, constitui a única base para a paz no mundo. Ou seja,
Se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não consigo me realizar. E se eu não me realizo, eu não realizo quem está comigo, quem caminha ao meu lado. E eu não consigo realizar os compromissos que eu assumo com determinação, porque eu não estou colocando ali uma energia. E esse contato, ele é fundamental. Saber ouvir o coração, para não ser carregado inconscientemente pelo golpe dos acontecimentos e pelos impulsos a curto prazo. Então, se eu me dedico a uma religião, a uma causa, eu preciso de fazer isso verdadeiramente, para que esse processo me alimente internamente. E esse alimento é o nosso lado imortal que vai ser alimentado, e esse processo de paz que eu tanto busco através da prece, ele começa a ser construído na minha intimidade e daqueles que convivem comigo. Então, o amor, ele ficou esquecido ao longo da nossa caminhada. O ódio, ele se expandiu. A indiferença dominou os campos da inteligência, desmobilizando os mais ricos recursos impregnados na vontade pelo pensamento lógico e ponderado. Então, muito cuidado. Nós estamos num momento de desconstruir esse processo em nós. O ódio, o poder, a posse, o autoritarismo mesclaram-se na estrutura mental do espírito. E Jesus ficou esquecido, porque o materialismo toma conta de nós, né? O pensamento dos homens, que progressivamente pediam mudanças, ainda hoje estão envolvidos com o domínio material. Os conflitos morais foram armazenados na memória do espírito. E o mundo moderno distanciou o homem dessa ética cristã. Para muitas pessoas hoje é uma vergonha falar de Deus, falar de Jesus. Deixa com a religião para lá, que bobeira. O que é isso? Para que isso agora? Então parece que é uma afronta, parece que é algo desconhecido, mas Jesus continua anunciando um reino de paz e de amor, pedindo a compreensão para cada um de nós, no nosso viver, na nossa construção. Então, esse homem moderno, ele é um homem que está sofrendo muito, porque ele está muito preso ao materialismo e não está buscando exatamente desenvolver a asa do amor e principalmente a asa da moral. E ele não vai conhecer Jesus se ele não tiver um trabalho moral com ele mesmo. A fonte dos conflitos, esse caminho precisa ser percorrido de fato. Então não basta eu acreditar em teoria, ter uma fé construída com palavras. Não adianta. É necessário que quando eu oculto as faltas e jogo a responsabilidade do outro, eu crio um conflito. Eu preciso saber disso. Eu preciso ter consciência disso. Quando observamos as faltas com serenidade, retiramos as lições e somos capazes de organizar a nossa vida, sabendo que eu estou errando e sabendo que principalmente eu posso, com a ajuda daqueles com quem eu convivo, corrigir o meu erro e retomar a vida com mais equilíbrio, com mais serenidade. O que eu estou fazendo? Eu dissolvo o conflito. Mas para isso eu preciso de fazer isso aqui, de mergulhar, organizar minha vida em torno de um centro de paz que está situado na minha intimidade. Sou eu que faço essa construção. Quando eu percebo, a paz habita em todos os órgãos do nosso corpo, em pequena e em grande escala. Veja, quando eu grito, eu me desequilibro, imediatamente, se eu colocar alguma coisa para medir minha pressão, a pressão sobe. Meu batimento cardíaco aumenta. Quando meu batimento cardíaco aumenta, o pulmão tem que funcionar mais depressa, para poder oxigenar mais sangue. O meu rim tem que filtrar mais rápido. O fígado, tudo funciona mais depressa.
por conta do meu desequilíbrio, do grito, que eu poderia ter compreendido, mas eu gritei. Então veja, o dano que eu faço comigo mesma, quando eu me descontrolo, né? E eu injeto no ambiente aquilo. A integração é um fenômeno psicossomático, integração do corpo e da mente, que leva, então, à saúde. A ação integrada de todos os órgãos, coração, rim, pulmão, fígado, o sistema endócrino, ele possibilita processar as emoções e pensamentos na parte central da vida e distribuir equilíbrio, distribuir a paz. Por isso que tomar passe acalma. Por isso que tomar passe muda. A pessoa fala, eu saí tão leve daqui, por quê? Porque ele permitiu essa organização. Agora, se alguém entrar para tomar passe e pensar, nossa, está demorando, hein? Aquela mulher está falando muito, olha, vai atrasar hoje. Ele vai tomar passe, vai ser que nem uma garrafa furada. Ele toma um passe, chega ali na esquina e já foi tudo embora. Porque ele não vai reter, né? Então, o cérebro necessita de imagens claras e otimistas. O coração bombeia a vida através de emoções saudáveis, com sangue forte e purificado pelo oxigênio, oferecido pelo funcionamento dos pulmões, que vai fazer a chamada cadeia de ouro, cadeia de luz ou de cooperação. O desrespeito pela vida em nós é a base do desrespeito fora de nós. Quando eu grito, é a mesma coisa que eu estivesse tomando álcool. É a mesma coisa que eu estivesse fumando. É a mesma coisa que eu estivesse usando um condimento inadequado. O equilíbrio que nós vamos fazer, eu evito esse processo de acontecer em mim. Porque eu estou transgredindo. Do mesmo modo que quando eu exagero aqui, Quando eu exagero, olha o que acontece comigo. Eu excedo o peso. E aí, ao lado de pessoas equilibradas e até gordinhas, eu vou encontrar pessoas que precisam muito, que estão com muita dificuldade, né? Eu vou encontrar um mundo poluído pelo nosso despreparo, mas eu vou encontrar também pessoas dedicadas a coletar e reciclar o lixo para manter o equilíbrio. Então, essa integração, segundo a Aveline, a nossa melhor contribuição para a paz é a gente ser calmo, a gente ser forte, manter a coluna ereta, o ânimo elevado, a respiração vigilante, profunda, o corpo relaxado, o espírito vigilante, moderado e a sintonia positiva. Se nos ligamos na sintonia da dor, eu sou dor. Se eu busco um sorriso, eu sou sorriso. Eu não posso deixar sentimentos menores dominar o meu corpo, porque eu tenho nas minhas mãos a semente de tudo que eu preciso para assumir o meu controle, a minha soberania e ter uma vida organizada e soberana, para que eu consiga controlar tudo isso. Então, apenas tomando a vida em nossas próprias mãos, é que nós vamos deixar de reclamar no mundo e unificar o nosso sentimento e o nosso pensamento e observar que o mundo depende do que nós estamos fazendo, depende das nossas ações. Quando nós mesmos, sendo os primeiros beneficiados, nós vamos então dulcificar os corações. Essa é a palavra do momento. E aquele que não se dispuser à prática do bem e do amor, essa criatura vai estar fora desse momento de vibração tão especial que nós estamos vivendo agora. Ele vai começar a se sentir perdido. Essa integração, ela se destaca como imperativo, convidando para a solidariedade e para um melhor senso de justiça. A civilização terrena, no cumprimento da sua trajetória, já começa a destacar os mais simples e os humildes, possuindo, então, o coração crucificado. Nós vamos ver isso através de um simples gesto de uma mãe. Quando ela pega o seu filho no colo, senta
para poder passar um momento com seu filho, com amor e carinho, com tranquilidade e equilíbrio, com a certeza de que ela está dando para ele o melhor que ela pode, em termos de amor, de confiança, em termos de equilíbrio. Quando eu amparo aquele que está comigo, através da minha força, através do meu conhecimento, através da minha orientação, e quando a gente permite essa ligação, independente de quem está comigo nessa travessia, nessa caminhada, o surgimento de um novo momento. Então, o equilíbrio, a fraternidade e a razão será a tônica dessa era nova, muito embora predicados com a capacidade de servir, a empatia e a fraternidade se destacam entre esses sentimentos também. Então, veja, cabe a cada um de nós aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo, num momento tão difícil como a gente está vivendo, para poder construir esse mundo melhor. Está aqui, ó. É a hora de dar a mão para quem está subindo. Tem alguém numa cadeira de roda? Eu sou uma criança, mas eu tenho força para empurrar. Então, muitas vezes, a gente deixa de estimular o próprio filho para ações do dia a dia pequenas que amparam. Acolher aquele que precisa, como Médicos Sem Fronteira. Vai lá, no front, lá na situação. Mas dentro da minha casa também, eu tenho oportunidades preciosas de fazer isso com a minha família. Olha aqui, ó, quanta coisa maravilhosa a gente pode fazer unindo a nossa força, unindo a nossa boa vontade, unindo a esperança, unindo a energia que nós temos. Então, esse equilíbrio, todos temos o livre-arbítrio, mas quem de nós está amadurecido para usá-lo de forma consciente? Já estamos? A necessidade de espiritualizarmos a existência, a fim de pacificarmos o espírito, dá verdadeiro sentido. E reconhecendo a vida como sublime oportunidade de aprender e de renovar, é que nós vamos educando os nossos sentimentos. Nos preparando, então, esses sentimentos, quando sentimos forte convite, saindo da casa da fachada do orgulho, da vaidade, para enxergar o irmão que me auxiliará a ser solidário, a solidariedade é um novo caminho que a gente vai percorrer juntos. Depende de cada um de nós. Então, esse processo é processo construtivo, é processo de decisão. A gente pode vir aqui ao centro, ouvir tudo isso e falar, isso aí não vai resolver nada. Quem sou eu? Eu sou uma gotinha de água no mar, como disse a amada Teresa de Calcutá, quando alguém disse para ela. E ela falou, o mar não seria o mesmo sem a minha gota. E para a gente é a mesma coisa, né? As nossas ações, as nossas decisões, elas são fundamentais, primeiro, para que a gente possa construir em nós exatamente essa consciência de que somos produtores da paz, de que somos trabalhadores de Jesus. Então, não coloqueis a candeia sob o alqueire. Nós já aprendemos isso, né? Então, vamos pensar na paz. Vamos viver em paz. E vamos sentir a paz que cada um de nós vai construir na sua intimidade, a partir das reflexões e a partir das transformações que cada um de nós vai fazer. A conquista da paz está, então, em nossas mãos. Então, vamos aceitar o convite do Cristo, pedindo a Ele que nos ampare, que nos abençoe, que nos proteja, para que a gente possa ter uma vontade firme, uma vontade forte, alicerçados na esperança, temos como base a alegria, que está estruturada na vontade, e temos como pilar único a fé. Então, fé, vontade, alegria, esperança e coragem haverá de nos auxiliar nesse processo de transformação íntima,
nos colocando como construtores de paz, num mundo tão necessitado como o que nós estamos vivendo. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Eu vou colocar um negócio aqui que hoje eu ouvi novamente aqui na nossa tribuna. Eu entrei nessa casa espírita em 1985. Eu tive o prazer de conhecer e conviver com o Eufai, com o seu Aparecido, com o seu Edo, com o seu Vladimir. Nossa, agora pode ser que eu esteja me esquecendo de um monte deles. E me lembro uma tarde que eu estava conversando com o Eufai quando ele ficava na rua do Livro Espírita, ali na esquina do Siriaca, conversando com ele sobre homossexualismo. E todos eles eram unânimes em dizer para mim que isso não era espiritismo. O espiritismo era o amor ao próximo, era o acolhimento ao próximo. Cada um de nós está num estágio evolutivo. Eu não posso saber se eu sou melhor ou pior que qualquer um de vocês aqui. Sou igual, sou melhor, sou pior. Não sei. Melhor não devo ser, ninguém aqui deve ser tão melhor, porque estamos todos na mesma barca. Eu, no alto dos meus 67 anos, eu nunca me lembro de um governo brasileiro que olhou para o povo. Eu nunca me lembro disso. Se alguém se lembrar, refresca a minha memória. Eu comecei a estudar na época dos militares, que a gente era obrigado a ter 5 centímetros acima do joelho na saia, todos os sapatos eram iguais, todas as saias eram iguais. Nós estávamos numa antidemocracia, um governo militar. Eu passei por isso, eu passei por Lula, eu passei por Fernando Henrique. Existia um candidato da direita que ganhou até hoje, ele está preso e ele está devolvendo até hoje aos cofres públicos muito dinheiro. Ele era da direita e o slogan dele é rouba, mas faz. E nós temos essa visão de voto. Então, o governo de XYZ nunca foi melhor que o XYZ de 5 anos e 10 anos, de 8 anos atrás, de 15 anos. Eu tenho 67. Então, eu entrei na época dos militares, sabe? Eu já ouvi aqui alguém nessa tribuna dizer que o homossexual é errado. Quem sou eu para julgar o homossexual, o assassino, o cara que comete feminicídio? Somos todos iguais. Uma camadinha melhor de verniz aqui, outra camadinha menos de verniz ali. O Espiritismo é isso, aceita todo mundo, ninguém vai julgar, porque Jesus mesmo, né? Lembra da Maria Madalena? Cadê os que iam atirar pedra? Foram embora, então vai, mas não volta a pecar. Isso é evolução, gente. Isso é o Espiritismo. Eu gostaria, Márcia, que você me desse um número de 1 a 58 para o sorteio do livro, que você me dissesse um 33. 33. A idade do Cristo. Ai, não acredito, morreu novamente. Só ele quem ganha. Bom, os passistas podem se dirigir à sala do passe.
saúde para quintas, sextas, sábados que virão pela frente. Que Jesus nos ampare.